A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Que bom ter a sua companhia e mais este momento da história. E hoje eu quero ler a Bíblia com vocês e peço que vocês abram a Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 18. Vamos ler juntos? Está escrito bem assim, ó. Naquela mesma hora chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior do reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrarás no reino dos céus. Crianças, vejam que maravilha o Senhor falando com os discípulos. E o Senhor usou uma criança como referência para falar com eles, não é mesmo? Veja só que privilégio! Então, por isso, hoje nós vamos falar sobre algumas crianças que estão relacionadas lá na Bíblia, que tem a sua história contada no nosso livro sagrado, não é mesmo? E a primeira criança que nós vamos contar a sua história hoje é um menino. O nome dele é Samuel. Isso, Samuel. Samuel, ele foi um menino especial. A sua mãe não podia ter filhos. Isso, então ela orou ao Senhor e falou: Senhor, eu queria tanto ter um bebezinho. E se o Senhor me der um filho, eu vou trazer ele para morar aqui no templo. E foi o que aconteceu quando Ana teve o seu bebê. Depois que ele foi desmamado, ela levou ele para morar lá no templo. E Samuel foi criado com o sacerdote Eli, na presença do Senhor, na casa do Senhor, trabalhando para o Senhor, dando bom exemplo, e isso sendo uma referência ali onde ele estava, e ele tinha intimidade com o Senhor, que até o Senhor chamou ele pelo nome, enquanto ele estava lá dormindo. O Senhor falou assim, ó: Samuel, Samuel. O Senhor chamou ele pelo nome. Você já imaginou o Senhor chamando você pelo nome? Que maravilha, que alegria! E foi isso que aconteceu com Samuel. Samuel cresceu na casa do Senhor, dando bons exemplos, sendo influência para aquele povo. Ele foi sacerdote, foi profeta, foi juiz e foi muito abençoado pelo Senhor. Vocês sabiam? Será que nós estamos sendo referência? Será que nós estamos indo na casa do Senhor? Será que nós estamos trabalhando para o Senhor? Lendo a Bíblia, cantando? Será que nós estamos indo na IBD? Olha, fique de olho. Samuel, ele estava sempre lá na casa do Senhor. E ele foi muito abençoado. Mas nós também temos outras crianças que estão lá na Bíblia. E agora nós vamos falar de uma menina. Olha aqui. Agora nós vamos falar de Miriam. Isso mesmo, a irmãzinha de Moisés. Miriam, ela era a irmã de Moisés. Vocês sabem quem era Moisés, né? Quem foi Moisés? Foi aquele menininho que a mãe dele, Joquebede, escondeu ele durante 3 meses. Por quê? Porque Faraó pediu para matar todos os meninos e Joquebede escondeu ele. E quando não dava mais para esconder, Joquebede colocou Moisés num cestinho e a sua irmã ficou ali escondidinha olhando para ver aonde que Moisés ia parar, onde aquele cestinho ia parar. E o cestinho parou bem aonde estavam as filhas de Faraó se banhando. E ela foi lá e falou assim: ah, você precisa de alguém para cuidar dele? Eu conheço alguém, eu conheço uma ama e ela pode cuidar dele para vocês. E foi o que aconteceu. A Miriam ofereceu a sua própria mãe para que as egípcias, né? Elas deram Moisés para a própria mãe cuidar dele. Vejam que bênção! O Senhor usou grandemente a vida de Miriam para cuidar de Moisés durante aquele percurso ali no rio. E depois o que aconteceu? Moisés, ele foi o grande libertador daquele povo lá do Egito, não é mesmo? Mas nós temos outra criança que também tem a sua história lá na Bíblia.
esse menininho, ele estava junto lá quando o Senhor falava, aquela multidão. Muitos seguiam Jesus, não é mesmo? E de repente todos estavam com fome, porque fazia muito tempo que eles estavam ali ouvindo Jesus falar. E de repente o Senhor Jesus falou para os seus discípulos: vamos, alimente a multidão, eles estão com fome. Mas e aqueles discípulos? O que eles fizeram? Senhor, onde é que nós vamos comprar alimento para tanta gente assim? Olha o tanto de gente, são milhares de pessoas. Não tem dinheiro, não tem panificador, aqui não tem mercado, aonde que nós vamos? Mas aconteceu o seguinte, esse menininho, ele estava lá no meio da multidão com a sua lancheirinha. E lá dentro tinha 5 pães e 2 peixinhos. E esse menininho, ele dividiu o seu lanchinho. Ele deu o seu lanche para os discípulos que levou até Jesus. E aí, o que o Senhor fez? Orou e aquele lanche foi multiplicado. E através da vida desse menino, toda aquela multidão pôde se alimentar. É isso! Eles se alimentaram, acabou a fome e sobrou o pão. Porque esse menino, ele foi uma referência lá naquele meio, no meio de todo mundo. E ele deu seu lanchinho. Ele não foi egoísta, ele dividiu, ele podia ter falado, não, esse lanche é meu, eu também estou com fome. Mas não, ele dividiu o lanche dele. E você, criança, será que você está dividindo o seu lanche? Ou você vive brigando com um amiguinho por causa de comida? Será que quando você vai se alimentar, você sai correndo na frente para ser o primeiro da fila? É? Será que isso está acontecendo? Então, crianças, esse menino foi uma referência. Sejamos também uma referência boa onde nós passarmos, não é mesmo? Será que tem mais crianças aqui na nossa história? Ah, tem sim. Nós temos mais uma menina. Sabe quem é essa menina? Essa menina, ela foi levada cativa lá para casa de Naamã. Quando o rei da Síria invadiu Israel e levou todo aquele povo, ela foi levada junto. E o que aconteceu? Ah, será que ela ficou muito triste? Será que ela chorou? Será que ela esbravejou? Ela podia ficar chorando com raiva do mundo, da vida, de tudo, não é mesmo? Mas ela soube que Naamã estava muito doente. Ela podia ter falado assim, já que ele me trouxe aqui como escrava, deixa ele lá, não vou falar nada. Mas não, ela tinha um coração muito bom. E através da vida dela, Naamã chegou até o profeta Eliseu. E através do profeta Eliseu, ele foi abençoado porque Deus usou grandemente Eliseu. E o Naamã foi curado através dessa menina, porque ela não teve vergonha de falar que ela servia um Deus todo-poderoso, que faz milagres, não é mesmo? Você tem falado de Jesus para outras pessoas? Tem falado de Jesus para os amiguinhos? Aonde você tem passado? Ah, é bom a gente falar, né? Nós precisamos falar de Jesus, porque outras pessoas também precisam saber, conhecer de Jesus. Você sabia, criança, que você foi escolhido desde o ventre da sua mãe? Quando você estava lá na barriguinha da sua mãe? Então você é especial também. Da mesma maneira que essas crianças aqui, que estão mencionadas na Bíblia, são crianças especiais, você e eu também somos especiais. Deus nos escolheu, nos separou para que nós também possamos ser referências para outras crianças, para outras pessoas. Você sabia que tudo que a gente está fazendo tem alguém de olho em nós? Deus primeiramente. Tudo que nós fazemos, o Senhor está vendo. Mas tem outras pessoas também que elas querem imitar o que a gente faz, sabia? Às vezes você usa um tênis tão bonitinho, vem outra criança e quer imitar você, que é um tênis igual. De repente você ganha uma bolsinha. Tem uma menininha lá também que é uma bolsinha. Mas aquele menino vai na igreja com um terninho? Eu também quero um terninho, minha mãe. Você está influenciando pessoas por onde você está passando e às vezes você nem sabe. Então, crianças, que nós possamos ser influências boas,
influências positivas e que através da nossa vida outras pessoas possam conhecer Jesus também. Não vamos ter vergonha de falar de Jesus, vamos abrir a nossa boca, falar de Jesus, que através de Jesus as pessoas poderão ser salvas, que as pessoas também poderão ir morar no céu juntamente conosco quando a gente for para o céu, não é mesmo? Então vamos ser boas referências, vamos influenciar as pessoas também, para que elas também possam conhecer a Jesus, não é mesmo? E assim, a nossa história não vai estar ali na Bíblia, mas a nossa história vai estar marcada na vida de alguém, não é mesmo? Alguém sempre vai lembrar, ai, olha aquela menina, olha aquele menino lá na igreja. Eles, olha, sempre fazem as coisas certas, são obedientes, são tementes a Deus. Ah, eu quero ser igual a ele, não é mesmo? Ah, eu quero ser igual a ela, não é? Então vamos orar para que o Senhor nos ajude a ser boas referências também, assim como essas crianças foram lá na Bíblia, tá bom? Vamos lá? Então fecha os olhinhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, ó Pai, nós te agradecemos por mais este momento da história, que essa história que o Senhor preparou para este dia fique marcada no coração das nossas crianças. Ajuda, Espírito Santo, que essas crianças possam ser referências por onde elas passarem, mas que elas sejam boas referências, ó Pai amado, e que através da vida delas outras pessoas possam conhecer a Ti também, ó Deus. Fica conosco, Senhor, e nos abençoa grandemente. Estenda suas mãos sobre as nossas vidas. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Então, Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e até o próximo momento da história.